Essa palavra, aviva-nos, aconteceu comigo uns dias atrás, quando inesperadamente, saindo da casa, eu caí como uma árvore, sem nem usar as mãos para amolecer essa queda. Quando acordei, 1 minuto, 2 depois, sangue por todo lado. Eu não senti que estava no céu, mas também não senti que estava na terra. Parece que estava em limbo. Se isso acontecer esta manhã, não chorem. O Dr. Edmund, que foi presidente do Wheaton College, quando aqueles famosos Jim Elliot, Ed McCully, todos aqueles que foram mortos em 56, quando ele faleceu no púlpito, como o George Whitefield queria, eu pensei, talvez hoje a gente vai cair aqui e ser levado para a glória. Que bênção seria. Bem, aviva-nos ficaria realmente para a ressurreição. Qualquer avivamento que ocorre nessa terra é sempre passageira. E foi Jonathan Edwards que reconheceu isso. E todos nós que tivemos tido algum toque de avivamento, sabem muito bem qual é o problema. É nossa pecaminosidade, essa mistura, por um lado de ser adâmicos e por outro lado ser cristãos. Por um lado ter o Espírito morando em nós e tendo o nosso ego também. E eles não são bons companheiros, não. Richard Owen Roberts vai chamar o avivamento, e por acaso os irmãos que não conhecem esse nome vão conhecer, é a autoridade mundial sobre avivamentos. Ele já juntou 9.000 títulos sobre o assunto. 9.000. Eu nem sabia que havia 1.000. Ele já juntou 9.000 numa bibliografia. Ele, portanto, vai ser, de certo modo, o nosso guia em dizer que o avivamento é nada mais, nada menos do que uma obra extraordinária de Deus. Toda salvação, toda conversão é uma obra de Deus. Mas de vez em quando Ele faz uma obra extraordinária. Por que não faz o tempo todo? Eu vou perguntar. Esse avivamento que chegou no dia 7 de fevereiro de 1950, 65 anos atrás, este ano, eu sentado na galeria, um grupo de irmãos, talvez, que temos aqui nessa ala, de jovens em Wheaton College, quando o pastor Ed, que tinha a responsabilidade de pregar aquelas mensagens de manhã e à noite, era todos os anos, 2 vezes, essas pregações da primavera. E ele, em vez de abrir a boca, tinha já preparado para uma moça que apareceu, recebeu um microfone e começou a falar. Nada de especial. O que começou a surpreender foi que, em vez de ela sentar e o pastor pregar, formou-se uma fila de jovens. E logo percebemos que Deus estava fazendo uma obra fora de normal. Por quê? Porque as lágrimas começam a correr. Jovens orgulhosos, pessoas se arrependendo, pessoas se dedicando as suas vidas a Deus.
E a fila, em vez de diminuir, foi crescendo. E finalmente mandou que sentassem atrás da gente, lugar para 280 pessoas. Encheu-se. Passou a noite inteira, o dia seguinte inteiro, sem aulas, a noite seguinte, e finalmente começa a diminuir esse fogo celestial, e a gente voltou para a normalidade. Eu lembro uma pessoa que falou comigo nessa ocasião, disse: esse negócio de avivamento é apenas emoção. Eu nem sei como respondi, mas eu sei de uma coisa, que aquele avivamento fez uma diferença em muitas vidas. Qual foi a diferença? A diferença de que dessa turma saíram mais de 500 missionários espalhados no mundo, que deram suas vidas para chegar nas tribos, para aprender línguas, para traduzir a Bíblia e falar com Deus. Disse o Edwin Orr, que era a autoridade mundial antes de Richard Owen Roberts, ele, em um dos seus livros, diz que avivamento logo se desemboca em missões. Missões que requerem tanto sacrifício, especialmente para quem vão trabalhar na selva, aquelas pessoas que vão para um país hostil, pessoas que vão para lugares onde ninguém quer que você esteja lá, e ainda vão lá para dar oportunidade para aqueles que nunca tiveram essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Avivamento é uma obra que tira aquele sentimento: eu preciso me proteger, eu preciso de conforto, eu preciso de segurança, eu preciso de tudo, para criar em nós um sentimento que eu não preciso nada senão Deus, que Ele irá comigo para qualquer lugar, e Ele me dará essa satisfação que todos nós exigimos dEle. Avivamento refere à realidade da igreja revestida do poder de Deus. Quer dizer, é poder espiritual, poder que toca corações, que cria avivamento. E avivamento sempre tem suas raízes no arrependimento. Não havendo arrependimento, não há avivamento. Martyn Lloyd-Jones acrescentou mais um fator que eu achei joia. Um pai caminhando com seu filho de 3 anos, 4 anos, de repente, o pai pega essa criança, levanta ele, começa a sussurrar lá no seu ouvido: eu te amo tanto, meu filho. Eu não aguento esse amor que eu tenho por você. Quando Deus faz isso com você, você está ficando avivado. Gostei. Avivamento é que a realidade que Salomão falou na seu discurso lá no templo. Quando a igreja se humilha, quando ela ora, invoca o nome do Senhor, quando ela busca insistentemente ao Senhor e se arrepende dos seus maus caminhos. 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Avivamento ocorre quando uma igreja recupera o seu primeiro amor, aquele amor cheio de entusiasmo, que é apenas uma palavra grega para dizer: você está cheio de Deus. E parece que não tem muito espaço para o nosso egoísmo. Glórias ao Senhor. Avivamento tem um efeito de criar um forte sentimento de
culpa por aquilo que a gente está fazendo ou omitindo. Porque o primeiro mandamento, meus irmãos, a coisa principal que foi falada aqui, Agus Lindoy, talvez 8 ou 10 anos atrás, por Peter Lloyd, a coisa mais importante, manter a coisa mais importante, a coisa mais importante, isso é a coisa mais importante. Amar a Deus de todo o seu coração. O que é que significa avivamento se não for amar a Deus? Qualquer outra descrição, de certo modo, falha num ponto, que talvez não cria esse sentimento de realmente amar a Deus. Quem ama alguém, seja uma pessoa do sexo oposto, seja uma pessoa com quem você está casado muito tempo, como George Miller, que olhava para Mary, sua esposa, ele fica derretido cada vez que olhava para ela. Que isso? Nunca se acostumou. Porque ele entendia a realidade do amor. Amar a Deus, cada momento eu penso nele. Penso naquilo que acabamos de cantar, que ele teve, por um impulso que eu não sei explicar nunca, de escolher e dar-lhe as condições de vir até Ele. Avivamento tem poder de quebrantamento. Naquele avivamento de Wheaton College, 65 anos atrás, ninguém podia deixar de notar que orgulho deu lugar para o quebrantamento. Quebrantamento, Salmo 51, 7 em diante. Purifica-me com hisopo, ficarei puro. Lava-me o mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo de alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Não sei como que osso exulta, mas exulta. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria-me um coração puro, Deus, e remova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse de tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Em outras palavras, avivamento é contagioso. Em 1950, outras escolas começam, outras escolas evangélicas, começam a sentir esse mesmo poder do avivamento. Aquele repórter, porque foi notícia de manchetes em toda a América, ele veio para falar, ou talvez ridicularizar aquilo que estava acontecendo. Coitado, se converteu. O que ele vai escrever para a Tribuna de Chicago? Sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado. Eu não sei se os irmãos foram quebrantados esta semana, mas a gente foi desafiado a receber alguns golpes de quebrantamento aqui. Por isso que eu volto para casa cheio de alegria que eu vim, que eu fui convidado, que já era um grande privilégio. O movimento estudantil, que pouca gente fala hoje, começou mais de 100 anos atrás, uns 130 anos atrás, que George Whistler
pensando naquele primeiro movimento missionário dos Estados Unidos, da América, há 200 anos atrás, em que 5 alunos se reuniram debaixo de uma pilha de feno, numa chuva, para ficarem sequinhos, e eles começam a pensar: precisamos levar o Evangelho para a Índia e para outras terras que não têm oportunidade. E Adoniram Judson foi um deles, aquele famoso missionário. Os irmãos devem ler sobre essa vida, quando querem saber como que a vida missionária era. Hoje não é mais assim, não. George Wishart, talvez 60 anos depois, 70 anos depois, está rogando a Deus: faça de novo. Ele se juntou com Roberto Speer e mais um outro homem que ficou famoso no grande congresso, o primeiro congresso missionário da história, Edimburgo, 1910. Ele pediu o quê? Aquela mensagem que foi pregada, principal, em Edimburgo foi: alcancemos o mundo em nossa geração. Não deixem para a geração que está sentada à minha frente. Talvez eles não vão ficar avivados. Mas aviva-nos para que nós levemos essa palavra para o mundo em nossa geração, para que não haja ninguém. Naquela época eu não sabia que havia mais de 12 mil povos e tribos e línguas. Eu não tinha a mínima ideia sobre isso. Eles apenas achavam que se chegariam em todos os países e pregariam o Evangelho seria suficiente. Irmãos, eles foram para escolas, universidades e pregaram. Esses 3 irmãos e quem mais eles podiam recrutar. Resultado: 100 mil cartões com a seguinte dizer: eu vou para o campo missionário se Deus não me impedir. Daqueles 100 mil, se conta o movimento maior missionário que já houve em toda a história. 20.500 missionários saíram de Inglaterra, de Alemanha, dos Estados Unidos, para levar o Evangelho há mais de 100 anos atrás. E essas bases de que nós estamos aqui desfrutando foram lançadas naquela época. Eu fico admirado. Talvez Jesus vai demorar mais uma geração, eu não tenho ideia. Porque muitos sinais indicam que ele vem logo, né? Mas tem um sinal que ainda não se cumpriu. Em todas as tribos e povos e línguas, de onde já foram comprados e eleitos, segundo Apocalipse 7, versículo 9, ou capítulo 5, versículo 9, comprados, mas não entregues ainda. Talvez os irmãos ou seus filhos estão levando essa maravilhosa palavra para eles. O Richard Owen Roberts acredita que avivamento pode ser individual, pode ser de uma igreja, pode ser de uma região. Agora, que pode ser individual, ele diz: eu já experimentei. Quando eu penso na minha própria vida, eu não posso dizer que já experimentei um avivamento. Pelo menos não no sentido, nos moldes que normalmente se imagina. Eu nem fiquei naquela fila. Eu estou meio triste por causa disso. Eu não posso dizer para os irmãos: eu saí da galeria, ficou lá na fila. Quer dizer, avivamento pessoal, aquela ideia de ser arrebatado, ter uma visão do céu, uma visão de Deus, um sentimento no coração que se Deus é tão maravilhoso,
que Ele venha se revelar para mim, que Ele crie dentro do meu coração amor que não tem limites, e que se Ele pedir que eu vou para Timbuktu, já sabe onde que fica, né? No meio da Saara, eu iria. Esse tipo de mudança que nós precisamos. Não é somente para invocar o seu nome, mas para oferecer-nos a Deus. Para dizer, Senhor, o que é que Tu queres que eu faça? Não foi isso que Isaías, capítulo 6, depois da purificação dos seus lábios, ele tem condições de falar de Cristo para aquele povo rebelde. Efeito duradouro do avivamento. Um dos avivamentos que tocou em homens como Whitefield e Wesley e muitos outros foram os morávios. Todos aqui devem ter ouvido falar do avivamento que ocorreu em agosto, 13 de agosto de 1727. Impressionante, irmãos, que aquele povo de refugiados da Checoslováquia, estando com o conde Zinzendorf no seu condado, na Saxônia, na Alemanha, veja lá, quase 300 anos atrás, eles chateados, porque não podemos voltar para nossas terras e continuar a nossa vida, temos que reunir todos os dias para um culto. De repente, sem ninguém antecipar, talvez o conde von Zinzendorf estava orando insistentemente para Deus mudar a atitude. De repente, o Espírito fez a mudança que mudou a minha história e a sua. Aqueles, eu não sei, havia 300, 400, aqueles morávios vindo daquela região da Checoslováquia, estão agora rogando o conde 3 reuniões por dia. Crianças estão se ajoelhando, começando a orar. Crianças que normalmente não sentem nada desse mundo espiritual, a não ser em casos muito especiais. Missionários começam a sair, chegam lá entre os esquimós, chegam lá na África, alguns se tornam escravos no Mediterrâneo, melhor, no Caribe, e lá eles começam a cortar cana junto com os negros, porque eles estão tão felizes em poder servir a Deus e contar as alegrias. Eles chegam a viajar com João Wesley, e Wesley não podia entender como esse povo, numa tempestade em que provavelmente não vão sobreviver, eles estão totalmente calmos, não entendem. O avivamento dos morávios. E talvez aquilo que mais impressiona a gente, não somente o fato de que Wesley se converteu através deles, chegou a conhecer a Deus realmente, mesmo que ele ainda não aprendeu muito sobre a soberania de Deus. É verdade, nós ouvimos isso muito bem ontem. Mas ele cria na soberania de Deus, só que ele era muito mais cuidadoso em não dar a impressão que, se Deus faz tudo e eu não faço nada. Ele não aceitou essa ideia. Ele andou uns 400.000 quilômetros a cavalo para pregar o Evangelho para todo lado. E muitos dizem que pela pregação de João Wesley, Inglaterra escapou à revolução que tristemente atacou a França com tanto sangue fluindo.
Irmãos, desde lá para cá, têm saído centenas de milhares de missionários. E essa ideia de levar a palavra para o mundo inteiro é ainda vivo no mundo hoje. Mesmo que no Brasil está diminuindo esse fervor missionário, pelo menos alguns me dizem que sim, ainda há alguns irmãos nossos muito especiais, que têm sido usados de uma forma tão extraordinária, como Ronaldo Lidório, lá entre os Concombas de Gana, e este irmão Ricardo, que já mencionei, Ricardo Gutierrez, que está indo para o Afeganistão, provavelmente para ser morto, para falar de Cristo, para um povo tão necessitado, onde não havia igreja nenhuma, até mais recentemente. Difícil saber, de fato, se o Brasil tem sido tocado pelo avivamento. Edward Norr, já falecido, num dos seus livros declara que o Brasil passou por algum avivamento. Em 1954, eu não estava aqui, portanto eu não sei o que aconteceu. Mas como ele era autoridade mundial, deve ter sabido que alguma coisa especial aconteceu, nem sei onde. O John Markham Jr. escreveu um artigo na revista Forbes, que é uma revista totalmente secular, financeiro, que o Brasil caminha para ser país capitalista. Não sei se chegou ainda. Está indo. Mas ele diz, isso aconteceu na Inglaterra por causa do avivamento. E se o Brasil está caminhando para esse destino, é porque houve um avivamento no Brasil. E avivamento que corresponde ao avivamento de Wesley Whitefield, essa turma de 1733 em diante. Todo mundo tem que saber de fato se esta multidão que está reunida aqui não é sinal de um avivamento. Um avivamento segundo o tipo que John Markham Jr. escreveu nesse artigo. E outros países da América Latina, Guatemala, Chile e o Brasil, 3 países que estão naquele euforia, pelo menos de algum crescimento, não vamos chamar de teologia reformada em grande parte, muito erro em termos de que a gente deveria estar falando. Mas numa igreja que eu visitei, não sei, uns 8, 10 anos atrás, em Santarém, me deu a impressão nítida. Aqui está acontecendo um avivamento. A Igreja da Paz, projeto amazônica, em que reuniam, naquela época, mais de 2.000 grupos pequenos para estudar a Bíblia, durante a semana. E no domingo, uns 23.000 pessoas em Santarém, reunidas nas igrejas relacionadas com a paz. Eu tive o privilégio de tentar ensinar algo para aquela turma, que eram os líderes daqueles grupos pequenos. E encheram aquela igreja, tinha lugar para 1.000 pessoas, 2 vezes, numa terça-feira à noite. Disse, eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida inteira. Além do mais, é uma igreja evangelística. Num domingo não é incomum que umas 300 pessoas se entreguem a Cristo. E além do mais, ele com seus barcos, tem fábrica de barcos, e levando, também produzindo na sua fábrica, filtros que transformam a água dos rios, dos ribeirinhos, água em potável. E quando eles deixam lá, eles voltam para falar de Cristo. E o resultado é a abertura para o Evangelho. Naquela época, anos atrás, já era 275 grupos reunindo. E tão difícil alcançá-los
com trabalho pastoral e com livros, porque são um povo muito simples, lá nos ribeirinhos dos tantos rios que a Amazônia tem. Seria um avivamento, talvez. Concluímos que o Brasil tem algumas marcas do avivamento, mas faltam algumas marcas também. Eu senti justamente isso na minha própria experiência. Tem certas coisas na vida que Deus nos dá, em que Ele nos aviva, nos dá mais prazer do que a gente tinha antes. Em ler a palavra, em buscar o sentido da palavra, aplicar a minha própria vida e tentar repassar para os outros, talvez seja um sinal de avivamento. Por outro lado, tanto egoísmo, tanto problema com orgulho, tanta dificuldade em falar com pessoas sentadas ao lado no avião ou no ônibus, e ter esse imenso prazer de repassar a palavra de Deus para pessoas que talvez não o conhecem. O verdadeiro avivamento, segundo Jonathan Edwards, tem as seguintes características. Os irmãos já ouviram isso, mas vão ouvir de novo, porque não faz mal ouvir pela segunda vez. Avivamento genuíno transforma a cidade cheia de amor e alegria dada na presença de Deus. As famílias são renovadas, conversão de filhos, maridos, esposas. Essa ideia de famílias divididas acaba. A igreja é renovada, a frieza desaparece, a pregação da palavra é especialmente desejada. Nós queremos ouvir mais da palavra. Pastor, não pare. Agora, Jonathan Edwards, quando ele pregava, meus irmãos, a maioria estariam se soltando lá pela porta. Ele era uma pessoa que lia os sermões e era coisa muito substanciosa. É só ler os livros, né? Temas espirituais tornaram-se o centro da vida diária. A gente não tinha vergonha de conversar sobre temas espirituais. Pessoas de todas as idades se convertem, não é apenas crianças. Número extraordinário de homens e mulheres convertidos. A obra foi realizada rápida e eficazmente. Me lembro que Martin Lloyd Jones disse que Deus faz em 5 minutos o que a gente trabalhou 50 anos para alcançar. Principal característica, irmãos, aquele sentimento de pecaminosidade. Quanta gente escuta a minha mensagem e não sente nenhuma convicção de que ele é pecador. Eu estive em Dublin, eu vi essa cadeira em frente do púlpito, queria saber o que é isso. Esse é a cadeira dos penitentes. Há quanto tempo que ninguém se assenta nessa cadeira? Uns 200 anos. Em outras palavras, precisa de avivamento. Consequências externas. Abandone imediatamente de práticas pecaminosas. Abandono imediato. Hábitos sociais transformados. Consequências internas. Aquele sentimento da ira de Deus contra meu pecado
e é pecado de todo mundo. Esse sentimento de dependência do poder da graça. Eu penso, quando eu leio o capítulo 8, 2 Coríntios, desse povo da Macedônia, que era tão generoso, de sua extrema pobreza, cheio de alegria, eles contribuíram. Que diferença desse jeito que a gente tem de tentar criar culpa no sentimento das pessoas que não estão dando o dízimo. Não, eles deram porque sentiram imensa alegria em dar. Por quê? O texto explica, pela graça que Deus lhes deu. Transição para a tranquilidade, a descobrir a justiça de Deus que Jesus nos oferece por meio do Evangelho. Tranquilidade. Glória a Deus por isso. Avivamento. Em Éfeso. Se os irmãos leram esse texto recentemente, do capítulo 19, tem marcas claras do avivamento. Em primeiro lugar, tem um homem chamado Paulo, ex-Saulo de Tarso, está pregando. Onde que ele está pregando? Na sinagoga. No Brasil seria na igreja católica. Logo, houve oposição, mas já havia alguns convertidos que Paulo tirou com ele, levou para a escola de Tirano, que segundo um manuscrito bem antigo, diz que Paulo dava aula de Bíblia, aula do Evangelho, 5 horas por dia durante 2 anos. Eu não acredito, irmão. Esse manuscrito deve ser tudo invenção. Imagina Paulo falando 5 horas por dia. E durante esse período, o texto diz, capítulo 19, versículo 10, que toda a Ásia ouviu o Evangelho. A disseminação, como um tsunami, foi inundar toda a província, que não é tão pequena, e já foi até o fim da província, mais ou menos. As 7 igrejas da Ásia fundadas, além de Hierápolis e Colossos, e quantos outros que nem sabemos. Nós encontramos o povo chorando, principalmente Paulo chorando. Eu sei que muitos pastores têm dificuldades em chorar, mas quando Paulo volta para falar com aqueles presbíteros, pastores, líderes da igreja de Éfeso, ele lembrava eles de sua vulnerabilidade, essa humilhação das lágrimas correr no seu rosto, e que ele ia de casa em casa, diz capítulo 19, e falava com lágrimas para as pessoas. Quanto que eu vou sentir tão profundamente a necessidade dos meus ouvintes, ou do meu próprio coração, para poder chorar, como Paulo chorava. Tremendo avanço do Evangelho. Paulo foi instrumento de Deus para operar milagres extraordinários. Olha que pentecostal foi Paulo. Sabe que levaram o avental dele e colocar sobre os enfermos, eles foram curados? Não, isso é do Santiago. Não é comigo, não. Mas era só Paulo. Porque Deus queria ressaltar a questão homem, que Deus está usando em Éfeso. Conquista dos poderes malignos. Os irmãos lembram que aqueles filhos de Seva, 7 deles, eles sacerdotes, não sei que tipo de sacerdote, chegam lá e tentam expulsar o demônio. O demônio faz um deboche deles e diz: olha,
Jesus, nós conhecemos, Paulo também e vocês. Coitados, daí eles pularam em cima dos pretendentes e saíram correndo para as ruas de Éfeso nus. Poder de Satanás vencido. Temor de Deus se espalhou entre os judeus e os gentios. E a economia começa a despencar. Por quê? Porque Paulo pregava, o evangelho avançava e o avivamento chegou. Mais ou menos 10 anos depois, lemos do livro de Efésios: desperta, ó tu que dormes, levante dentre os mortos, e Jesus Cristo resplandecerá sobre vocês. Em outras palavras, em 10 anos, aquele avivamento já tinha arrefecido. A frieza tinha chegado na igreja. E nós sabemos que 40 anos depois, quando o livro de Apocalipse foi escrito por Nosso Senhor, a sua mensagem é: arrependa-se, aviva a tua obra, Senhor. Faça de novo o que já fizeste, tão maravilhoso. E que agora dependemos do Espírito e não do apóstolo Paulo. O Richard Warren Roberts, no seu livro sobre avivamento, que acaba de sair em português, ele diz: nós precisamos entender quando que o avivamento é necessário. E ele tem um monte de sugestões. Eu sei que talvez a gente não precise ouvir tudo isso, mas eu achei bastante desafiante. Por exemplo, quando a oração cessa de fazer parte vital da vida da igreja e dos seus membros, quando a oração é mais de reza, é mais esse tipo de oração que a gente faz antes de colocar o garfo na boca, bem rapidinho. Quando a busca pela verdade bíblica diminui, e os cristãos estão todos contentes com as verdades já adquiridas. Quando os fatos do Evangelho se mantêm de maneira externa, sem aplicação à vida dos indivíduos. Quando o ensinamento sobre as coisas eternas não penetra o coração dos ouvintes. A formalidade caracteriza a igreja. Eu estive na igreja de Escócia pastoreando durante uns meses, aguardando a aceitação da tese. E o que me chamou tanta atenção, meus irmãos, como a igreja começou a encher de novo. A igreja tinha se esvaziado durante os anos anteriores por causa do formalismo. Mas quando a gente começa a escutar a palavra, eles ficam mais animados. E ainda que eles não sabem o que significa, você está salvo? Eles dizem, você fala como Billy Graham. Não quero que eu tinha o poder de Billy Graham, apenas que eu falava que a gente precisa se converter. Todo mundo achava que já era cristão. Quando ensinamento sobre as coisas de maior importância não penetra o coração. Quando os cultos da igreja não são motivados de alegria e prazer, quando as conversas sobre coisas espirituais são superficiais e criam vergonha, quando esportes, recreação, entretenimento tomam um lugar amplo e necessário no estilo da vida, quando pecados do corpo e da mente podem ser praticados sem nenhum reboliço ou problema com a consciência, quando a aspiração pela santidade na imagem de Cristo não tem lugar dominante na vida,
e pensamento do cristão, quando a aquisição de dinheiro e posses materiais se torna uma preocupação central na vida, quando é possível pronunciar as palavras dos cânticos do culto sem envolver o coração, quando divisões entre os irmãos da igreja não preocupam os membros, não acham pena, não é motivo de oração, quando é possível assistir filmes depravados e programas de TV, ou ler artigos imorais de revistas ou novelas sem desistir ou sentir-se ofendido. Quando não se sente tristeza com a falta de poder espiritual, a gente está cumprindo o seu dever, mas não sente tristeza pelo fato que ninguém sente convicção de pecado. Ou como ouvimos ontem à noite, que não saiu da igreja com temor de Deus no coração. Quando falta música na alma, cânticos no coração, quando se ajusta prazerosamente ao estilo de vida do mundo, quando é possível ouvir dos povos não alcançados pelo Evangelho, sem sentir qualquer desejo de orar ou contribuir, ou muito menos mandar meu filho para lá. Irmãos, todos sinais da grande necessidade desta oração do Salmo 80, 18, aviva-nos, e invocaremos o teu nome. Que Deus seja misericordioso conosco. Quando que podemos esperar um avivamento? Quando a situação no mundo piora. Eu acho que o dia do avivamento está para chegar no Brasil por causa, segundo Richard Owen Roberts, quando a situação econômica se torna bastante precária, quando problemas políticos e possível agitação dentro do país leva as pessoas a orar, quando o clima moral vai lá embaixo, fundo do poço, porque não podemos esperar avivamento, falta simplicidade. E acima de tudo, fé. A palavra de Deus ensina que sem fé, Deus não somente não escuta a nossa oração, mas Ele não faz aquilo que a gente pede, porque não temos fé. Eu estive lembrando esta manhã daquele homem que trouxe seu filho para os discípulos, aqueles 9 discípulos, mandaram aquele demônio sair daquele rapaz. E o demônio não fez nada. O que é isso? Esse demônio é duro. Tem situações em que, como diz aquele homem quando Jesus desceu do Monte de Transfiguração, se tu podes. O que ele está dizendo? Já que seus discípulos não têm poder, talvez o Senhor também não tem. Jesus disse, se tu podes, tudo é possível para quem crê. Eu estive na igreja de Miramar, alguns meses atrás, do pastor Jean, em João Pessoa, Paraíba. Eu entendi que aquele bairro, várias vezes, foi lugar de tentativa de começar uma igreja nova. E nada acontecia. Nada. Pastor Jean, tentando por terceira vez, se não me engano, dizendo, oh Deus, se tu
não fazes, e eu creio que tu podes, este bairro não vai ter uma igreja dinâmica em que pessoas são convertidas e o poder de Deus se manifesta. E o avivamento chegou. Eu estive naquela igreja, não tinha lugar para a gente. Já estão comprando casas em volta e a coisa simplesmente explodiu. Por quê? Avivamento. Please finish, eu entendo. Vou parar por aqui. Vamos orar, irmãos. Muitíssimo obrigado, Senhor, por esta conferência, por cada palestrante, cada verdade transmitida, que vem remoendo. Rogamos, Senhor, que haja de fato nas nossas igrejas sinais do Espírito Santo fazer uma obra extraordinária. Unicamente para a Tua glória te rogamos isso, Senhor. Amém.